Brasil deu show, Brasa ganhou, vitória da seleção brasileira, um show, goleada do Brasil, com atuações impecáveis de Rodrigo e Estevão. A seleção brasileira atropelou a Coreia do Sul agora pela manhã, foi 5-0 lá em Seul, na capital coreana. O Brasil começou o jogo avassalador aos 12 minutos, Bruno Guimarães joga muito, deu um passe de cinema, deixando o Estevão na cara do gol. Garoto revelado aqui no Cruzeiro, brilhou no Palmeiras e hoje tá fazendo uma grande temporada pelo Chelsea da Inglaterra. O Estevão, quando passou por aqui, era o Messinho. Estevão abriu o placar para o Brasa. 5 minutos depois, Casimiro balançou as redes após um cruzamento do Estevão. Só que nesse caso o árbitro acabou marcando impedimento. Já aos 40 minutos, o segundo gol do Brasil. Casimiro recebeu o passe dentro da área e só escorou pro Rodrigo, que balançou a defesa adversária e mandou no cantinho. Aquela ginga, nossa, brasileira. Rodrigo pra lá e pra cá, jogou no canto direito, ampliando o placar. Na segunda etapa, iniciozinho do segundo tempo, minuto, Estevão deixou o segundo gol dele no jogo, fazendo 3-0 para o Brasil. Falha bizarra da zaga da Coreia, tentou sair jogando, o Estevão deu o bote e ele mesmo conduziu e aí só tirou do goleiro. 2 minutos depois, Rodrigo de novo, marcando o quarto do Brasil. Pressão da seleção brasileira na saída de bola da Coreia. De novo Casimiro roubou a bola, tocou pro Vini Júnior, que deixou o Rodrigo livrinho para aumentar a goleada brasileira. Na reta final, Vini Júnior, tava faltando dele. O Vini fechou o placar, Matheus Cunha lançou, o Vini conduziu, driblou o zagueiro e fechou o caixão coreano. 5-0 para o Brasil, placar final em Seul. Vamos ouvir personagens do jogo. Nosso correspondente, o Wellington Campos, na zona mista, na capital sul-coreana, está registrando os jogadores do Brasil que estão deixando o vestiário neste momento. O Wellington Campos conversou com o Rodrigo, tá na ponta da linha. Rodrigo, no Real Madrid não vem fazendo uma grande temporada, não vem sendo tão aproveitado, mas com a camisa do Brasa, com a amarelinha, o Rodrigo deu show. 11h45, direto da Coreia, microfone da Itatiaia, em outra cobertura internacional. Fala aí, Rodrigo. Acho que tá todo mundo esperando, eu também. Um gol dá sempre confiança. Tô muito feliz pelos gols de hoje. No primeiro gol você vai ali, comemora com o Ancelotti. Essa semana na entrevista você falou dele, assim, o quão importante enfim, por tudo que você já viveu com ele. E hoje acontecer do jeito que aconteceu, o quão bom foi pra você, enfim, talvez até tirar um peso mesmo das costas, um tempão você jogar e já fazendo 2 gols. Sim, sem dúvida. Acho que tira um peso, dá uma confiança ainda maior. Minha relação com o Ancelotti, todo mundo sabe que é muito boa. É um cara que sempre me ajudou muito, então nada mais que justo de poder comemorar o gol ali com ele, por tudo que ele me ajudou. E muito especial, né, marcar com a camisa da seleção. O que deu tão certo hoje pra gente ver o jogo do Brasil fluir tão bem? Bom, acho que é a nossa concentração, né? Acho que é o principal de tudo. A gente sempre fala isso, que se a gente mantiver a concentração durante todo o jogo, as coisas vão sair naturalmente. E desde o começo foi assim, a gente entrou ligado, dava pra ver desde o vestiário, todo mundo na mesma pegada. E a qualidade acho que a gente já tem, né? A gente conseguir colocar isso pra fora, tem tudo pra dar certo, sempre. Esse ciclo de Copa do Mundo, desde depois da Copa 2022, talvez tenha sido o grande jogo do Brasil, pelo menos tá entre os melhores? Sim, acho que tá entre os melhores, acho que o time funcionou em todos os quesitos, né? Tanto defensivo, a gente não sofreu gol, foi muito bem. E o ataque, né? A gente sabe que o ataque começa lá na defesa também, os zagueiros criando. Todo mundo jogou bem, todo mundo criou muitas chances, muitas oportunidades. Acho que tá assim entre os melhores jogos nossos. Uma atuação tão dominante como essa no ataque, você acha que também é uma maneira de pressionar ou de mostrar para os outros países, para os adversários, que o Brasil tá aí? Bom, acho que o Brasil sempre tá aí, né? Independente da fase que vive, a gente sabe que não é o nosso melhor momento, mas a gente tá a todo tempo tentando recuperar isso, tentando trazer de volta esse temor, né, que todo mundo tem do Brasil. Mas acho que é passo a passo, a gente tá num bom caminho, vai seguir tentando encontrar a nossa melhor versão, como foi hoje, vai dar tudo certo. E ainda tem muita peça de fora, né? Tem muita peça de fora. Rafinha, Marquinhos, Lainson, como é que vai montar esse time? Sim, normal. A seleção brasileira tem muitos jogadores de qualidade, tem muita gente que não entrou no jogo hoje, tem muita gente que não foi convocado, então
É normal, a seleção brasileira, são sempre muitos grandes jogadores. Grandes jogadores, e você, Rodrigo, brilhou, hein? Brilhou, Rodrigo, com a camisa da seleção brasileira. O Casimiro, é isso? Tá lá com o Wellington Campos, zona mista, Itatiaia, com o microfone mais forte do rádio no Brasil, marcando presença em Seul, na Coreia. E o Wellington Campos traz agora a fala do Casimiro, fala importante. Casimiro, que é um líder, né? O Ancelotti aposta e confia muito no Casimiro. Ele tá falando agora da importância de uma vitória tão convincente como a do Brasil hoje, hein, Casimiro? Foi importante, acho que é um jogo muito completo, né? Acho que a equipe teve muito bem, teve muito completo, jogos das duas partes. Primeiro e segundo tempo jogamos muito bem, então esse é o nível. Aí, os jogadores que entraram, alguns jogadores que estrearam também, como o Vitinho, ali, botar uma sementinha ali para jogar uma Copa do Mundo, né? Importante, então todos estão de parabéns. Agora, Casimiro, é esse o futebol que o torcedor quer ver, né? E acredito que vocês, a vibração dentro de campo é um negócio sensacional. A gente sempre busca a perfeição, né? Ainda mais tratando de seleção brasileira e a competitividade que você tem dos outros jogadores, né? Mas eu diria que hoje se não foi um jogo perfeito, foi quase perfeito o jogo. Casimiro, claro que é um jogo coletivo, mas queria destacar primeiramente o Estevão, né? Tão jovem, né, cara? 18 anos, mas esse menino parece ter estrela, né? Bom, é um jogador jovem, né? A gente não pode colocar muita pressão nele. Eu acho que é importantíssimo falar isso e até mesmo para ele. E a gente tem que tocar nessa tecla, porque nós sabemos inúmeros jogadores que botam pressão e aí baixa um pouco o rendimento. Então, assim, é um jogador que joga no Chelsea, é um jogador titular do Chelsea, é a liga mais competitiva do mundo, mas temos que ir com calma. Temos que ir com tranquilidade. Já notou que é um grande jogador, no Palmeiras também já notava que é um grande jogador, mas vamos com calma com ele para não precipitar com o processo do futebol. Boa, Casimiro, né? Não tá vivendo um grande momento. O Manchester vive uma situação delicada na temporada, mas o Casimiro hoje jogou um bolão, relembrando os velhos tempos. Agora para ouvir o técnico Carlo Ancelotti no Rádio Esportes, falando da atuação do Brasil e o que ele viu e acompanhou da seleção brasileira naquela que pode ter sido a melhor atuação do Brasil sob o seu comando, Ancelotti. Sim, muito feliz por o jogo de hoje. Fue un partido completo en todos los aspectos. Creo que hoy empieza nuestra trayectoria para la Copa del Mundo. Empezó bien porque el equipo jugó muy bien. Lo que yo gusté del juego, obviamente, porque el equipo mostró muchas calidades. Grandes satisfacciones por el juego del equipo. Como he dicho, obviamente, si tú pones una base fuerte con un equipo sólido na defesa, ovviamente la calidad individual en frente hoy salió muy bien porque Rodrigo jugó un partido muy bueno, Estevão también na frente. Creo que el equipo tiene mucha variedad de mucha solución ofensiva y hoy hemos aprovechado la calidad individual de esos jogadores. Vamos trazer os comentaristas da Itatiaia. Estão aí as palavras do Ancelotti. Você que não acompanhou pela manhã, né? Foi cedinho. O Brasil ganhou. O Brasa ganhou. É o Brasa, hein? Alô, Paulo Diniz. É o Brasa. Brasil ganhou. Seleção brasileira e com uma grande atuação. Ale Oliveira e Alexandre Simões. Que atuação do Estevão. Que atuação do Rodrigo. Vini Júnior. O Casimiro, rapaz. Velho de guerra. Voltou a ser, pelo menos nesse jogo, aquele Casimiro que brilhou no Real Madrid, também na seleção brasileira. Bom dia, Alexandre Simões. Bom dia, Thiago. Tudo tranquilo? Graças a Deus. Eu fico feliz. Quando o Brasil ganha, eu torço, eu gosto, eu assisto, eu acompanho e tô botando fé. Me enchi de esperança com o jogo hoje, viu? Eu também gosto muito, mas muito mesmo de seleção brasileira. Adoro o tema, adoro o assunto. Eu acho interessante, Thiago, assim, acaba que ser o treinador das grandes seleções do mundo, mas eu acho que principalmente da brasileira, é uma tarefa bem cruel, né? Porque acaba que o cara, ele é julgado por 7 jogos, agora 8, né? Porque agora a partir dos Estados Unidos a gente tem uma fase a mais de mata-mata, porque o que vale é só a Copa do Mundo, né? A gente viu lá o Brasil e Bolívia na última rodada das eliminatórias, os bolivianos fazendo uma festa porque vão pra repescagem, né? O Brasil vai pra Copa do Mundo, todo mundo acha que é obrigação. Eu acho que o Ancelotti, ele vai promover uma mudança radical
no cenário da seleção brasileira. Acho, inclusive, que ele já está promovendo. Ele vai dando recados aos poucos, de forma muito educada, de forma muito serena, e eu acho que isso é muito importante pro ambiente, tá? E pra postura do time. Aquele recado dele, claro, de que eu não quero que o jogador vá para a seleção, vá para a Copa do Mundo pensando em ser o melhor do mundo. Eu quero que o jogador vá para, a partir do que ele fizer com a equipe, ele poder ser lembrado como o melhor do mundo. É uma fixação muito grande do jogador brasileiro, esse prêmio. A gente sabe disso. A gente percebe, o Neymar, por exemplo, perseguiu isso a carreira inteira. Não estou achando que o recado nem é só pro Neymar, mas eu acho que assim, o Ancelotti vai promover uma revolução no que se refere à seleção brasileira e acho, inclusive, que isso já está em andamento, tá? Acho que isso já está em andamento. Ele tem a capacidade total de dar a gente uma segurança defensiva que permita à seleção brasileira usufruir de todo o talento que ela tem no seu setor ofensivo. Eu acho que isso hoje foi prova. Dizer que a Coreia do Sul é uma baba é um equívoco, e você já destacou isso, tá? Então, quer dizer, eu acho que é uma coisa realmente que o Brasil muda de patamar nessa Copa de 2026. Acho que não é exagero nenhum voltar o Brasil para a lista de favoritos sob o comando do Ancelotti. Ô, Ale Oliveira, sei que você também é um torcedor, um fã da seleção brasileira. Imagino que tenha ficado feliz com a atuação e nos dá esperanças, né? Se o Estevão continuar nessa caminhada lá no Chelsea, onde ele chegou e já fardou, né? Fazendo gols, entrando bem nos jogos, personalidade, e agora na seleção, que personalidade, partindo pra cima, sem medo. Tô botando muita fé no Estevão, viu, Ale? Boa tarde. Muito boa tarde, viu, Tiagão, os companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Não só, né, no Estevão, né, mas são ótimas opções ofensivas que o Ancelotti tem pensando na Copa do Mundo, né? A Coreia não vai ser campeã do mundo, né? Embora já tenha sido semifinalista, não vai ser campeã do mundo. Mas os últimos compromissos da Coreia foram vitória contra os Estados Unidos e empate contra o México. Então, evidentemente que não é a baba do boi. E a gente tem que pensar também, falando ainda nas possibilidades, que o Rafinha vai entrar nesse time, né? Você tem aí pelo menos duas mudanças que são praticamente certas, né? Marquinhos na zaga e o Rafinha no ataque. Provavelmente o Rafinha no lugar do Matheus Cunha, né? Provavelmente. E o Marquinhos que deve entrar nessa zaga aí. Você tem até a possibilidade, eu acredito muito, o Tiagão, numa linha defensiva, principalmente nos laterais, que são mais marcadores, porque ele já tem muita gente do meio pra frente que é atacador, né? Mas eu acho que ele pode até colocar, por exemplo, um Militão na lateral, fazendo uma zaga com Gabriel Magalhães e Marquinhos. Enfim, você ainda tem o Rafinha para entrar nesse time. E o Brasil, a rigor, né? É quartas de final, semifinal e final. Até as oitavas, de um jeito ou de outro, a gente sempre passa. Então, se você imaginar uma defesa mais sólida, protegida, e esses caras inspirados, por mais que a França seja uma seleção hoje mais qualificada, eu vejo grandes possibilidades, sinceramente. Grandes possibilidades e torço muito por isso. O Ale e Alexandre Simões. Sim. Estou aqui revendo, estou na linha com o Wellington Campos, está lá ao vivo na Coreia, na cobertura da Itatiaia. Grande Wellington Campos, hein? E vendo os gols do Brasil, o entrosamento, a velocidade dessa molecada. Raciocínio rápido, Você né? disse agora que tem um Rafinha para entrar, bem lembrado. Fim da linha pro Neymar ou Ale Oliveira? Eu não diria isso. Nesse momento é difícil imaginar o Neymar entrando no elenco, até pela sequência de lesão, mas o próprio Ancelotti já disse, né, que ele não precisa ser testado. Se ele conseguir jogar num bom nível, né, nas vésperas da Copa do Mundo, eu acho que é uma opção a mais que você ganha pensando no elenco. Vamos supor, não tô falando nem do time titular, que a gente não sabe exatamente como ele vai estar. Mas ali um jogador, vamos supor um Richarlison como opção no banco ou um Neymar, né? Então eu não descartaria. Mas será que não tem questão de grupo? Porque o Neymar é muito grande, né? O Neymar, qualquer coisinha, qualquer faísca vira incêndio. Talvez o cara fale assim, ó, primeiro que não tá merecendo, não tá jogando, né? Tá se arrastando no Santos. Nesse momento não merece. Ok, aí imaginando que ele deu uma melhoradinha. Você leva o Neymar para um treinador do tamanho do Ancelotti, não vira uma pressão? Eu acho que se fosse um treinador menor, talvez ele sofreria essa pressão. O Ancelotti não acredita em mais, hein? Os jogadores dessa geração, queira a gente ou não,
tem o Neymar como ídolo, né? O Neymar é muito querido por esse grupo de jogadores, né? Então, claro, se ele tiver numa condição razoável, eu levaria até como uma opção, mas não vou descartar nesse momento. Mas agora tá difícil. O Alê levaria com uma perna só o Neymar. O Alexandre Simões, tá de acordo ou não? O Neymar tá perdendo de fato espaço, não só pelas suas atuações muito ruins aqui no Santos, e também pelo crescimento dessa molecada, hein? O Estevão me encheu de esperança, viu, Alexandre Simões? Eu acho que o Neymar deve ter visto o jogo... Você tá influenciando a resposta dele. Desculpa. Ok. Diga, Simões. Ô Thiago, assim, a gente tem um cenário que serão 26 convocados, né? Então é diferente das listas de 23 que a gente tinha anteriormente. Eu entendo esse raciocínio do Alê de repente você ter o Neymar como opção no banco para mudar um jogo, para poder entrar num segundo tempo, explorar alguma situação. Mas eu entendo por outro lado também, tá? Que pro grupo não sei se isso seria positivo, porque eu acho que a seleção brasileira ela viveu uma transformação tão grande que, e não é falar mal dos treinadores, não é nada disso, não é querer diminuir ninguém, mas nas prateleiras do futebol, na estante do futebol, tá? Quando Dorival, Fernando Diniz comandava a seleção brasileira, a gente tinha vários jogadores que estavam muito acima deles nessa estante do futebol. Prateleiras muito acima deles, concorda comigo? Sim. Agora, qual jogador tá acima do Ancelotti? Ninguém, nem o Neymar. Nem o Neymar tá acima do Ancelotti nessa estante do futebol. O Ancelotti tá prateleiras acima do Neymar. Então é diferente a relação, é diferente as decisões, e eu acho que isso reflete em campo. E a partir do momento que você pega um Neymar e só convoca se ele estiver bem, e a gente sabe que isso não acontecia num passado recente, o Neymar era obrigatoriedade na seleção brasileira, agora não. Agora o Neymar, para estar lá, e o Neymar é ídolo desses meninos todos, o Neymar, para estar lá, ele tem que justificar a sua convocação. Eu acho que isso é um recado claro que se reflete em campo. A gente vê um nível de intensidade da seleção brasileira num amistoso contra a Coreia do Sul na chuva, como se fosse jogo de Copa do Mundo de mata-mata. Então eu acho que esse é um lado positivo. E eu acho que o Ancelotti, ele é muito inteligente para saber usar essa peça chamada Neymar. Ou a favor dele em campo ou no grupo, ou a favor dele simplesmente como um exemplo para os outros. Vamos acompanhar os próximos capítulos. Aliás, o próximo é novamente um amistoso aí na Ásia. Wellington Campos, o correspondente da Itatiaia, designado, né, para acompanhar o Brasil, está conosco direto de Seul. Esteve no estádio, agora ali na zona mista, já trazendo os jogadores. Eu quero a sua informação aí direto da Coreia do Sul. Wellington, um abraço. Alô, Thiago. Alô, amigos da Itatiaia. Então, voltamos aqui de Seul. Ainda estamos aqui no Seul World Stadium, onde o Brasil goleou a seleção da Coreia por 5-0. Conversei ainda há pouco com o pessoal que representa o Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, e a informação inicial, não é oficial, de que dificilmente ele chega a tempo de disputar o clássico aí com o Galo. O time fica por aqui até domingo e depois segue para o Japão. Além do Carlo Ancelotti muito satisfeito, jogadores também estavam bastante satisfeitos, principalmente com a performance do Rodrigo, que voltou agora à seleção brasileira. Até conversando com ele, eu falei de ter sido melhor em campo e ele lembrou, olha, melhor em campo e com a camisa número 10 que pertenceu ao Pelé. Então é a seleção brasileira, jogadores ganhando folga e retornando amanhã para o hotel e a sequência do trabalho nesta data FIFA. Voltamos a Belo Horizonte com você, Thiago. Muito obrigado, Wellington Campos, na cobertura da Itatiaia, direto da Coreia do Sul.